Olha, meus amigos, o professor Vahram me convidou para fazer um depoimento aqui para os docentes mais jovens que ingressaram na universidade desde o ano 2000, pelo que eu entendi, não é? E o que ele me explicou é que seria interessante que eu dissesse aqui qual é a minha experiência dentro da USP e por que fazer uma carreira dentro da USP é alguma coisa que é satisfatória sobre todos os pontos de vista. E eu acredito que eu represento uma das pessoas que pode efetivamente dizer que desenvolveu toda a sua carreira dentro da USP e que está muito satisfeito em ter realizado essa atividade. Como vocês sabem, eu sou do século passado, bem de meados do século passado, e foram meus colegas aqui dentro da universidade, essas pessoas notáveis aqui, que a Tânia deveria provavelmente usar como referência, que são Antônio Cândido, Delfim Neto, e professor Garcês, da Politécnica, e muitos outros, que foram ou professores meus, ou colegas nas atividades que eu realizei aqui dentro da USP. E o que eu, digamos, aprendi ao longo desses 50, 60 anos é o seguinte, que a Universidade de São Paulo é uma das boas universidades do mundo. Ponto final, é simplesmente isso. Qualquer um de vocês, e há muitos de vocês que fizeram estágios no exterior e que foram a Harvard, Universidade de Paris, Universidade da Califórnia, Universidade de Tóquio, Princeton, e por aí afora, vocês podem fazer a sua própria avaliação. Há uma mania corrente atualmente, que é olhar os indicadores, né, do Times Higher Education, ou da Folha de São Paulo e por aí afora, mas a avaliação que eu acho que é a mais realista é aquela que nós, docentes e pesquisadores mais experientes, tiveram na sua própria vida. E o que é que a Universidade de São Paulo é uma boa universidade. Qualquer que seja a maneira de medir a qualidade da universidade, coloca ela entre o 1% das melhores universidades que tem no mundo. 1 ou 2% das melhores universidades que tem no mundo. As pessoas não se dão conta de que existem 10 mil universidades no mundo. De modo que qualquer dessas métricas, e são muito ruins essas métricas, né, porque elas dependem do que se mede, não é mesmo? Elas colocam a universidade entre os primeiros 1 ou 2%. Por quê isso? Porque a Universidade de São Paulo, ela tem características muito interessantes. Ela é muito grande, o que poderia ser considerado um defeito, mas sendo muito grande, ela cobre todas as áreas. E um dos problemas que nós enfrentamos na universidade ao longo dos últimos 50 anos é que ela passou de uma extrema compartimentalização para uma universidade menos compartimentalizada. Vocês provavelmente, que são mais moços, não notam isso, né? Mas na época que eu era aluno, há mais de 50 anos atrás, não é mesmo? Quem estudava física e ponto final. E não via ninguém, a não ser colegas que também estavam estudando física. E a mesma coisa para as outras, sobretudo nessas faculdades, essas escolas mais tradicionais, como a Faculdade de Direito e Faculdade de Medicina, não havia a mínima interação entre essas unidades. E agora tem bastante, talvez deveria haver até mais, mas ela é significante. Mais ainda, as pessoas que vieram para a Universidade de São Paulo e já passaram pelos bancos da Universidade de São Paulo, 300 mil pessoas. Esse é um argumento que, inclusive, tem sido usado em debates fora da USP, né? É perguntar, afinal, o que a USP devolve à sociedade, né? Depois das quantidades enormes de dinheiro que o governo coloca aqui. A gente pode dar respostas mais sofisticadas, mas há uma resposta que não é sofisticada e que eu acho que responde inteiramente
a pergunta. 300 mil pessoas se formaram pela Universidade de São Paulo. E elas são o sustentáculo da atividade econômica e social. Não só atividade econômica, mas social do Estado de São Paulo. E essa experiência, os professores mais antigos da universidade têm frequentemente, como é o meu caso. Não é mesmo? Que em qualquer lugar que eu vá, qualquer conferência, ou reunião, etc. e tal, estão lá aqueles que foram nossos alunos da Escola Politécnica ou na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, há 30 ou 40 anos atrás, que hoje são os presidentes ou os principais executivos das grandes organizações econômicas e sociais que a gente encontra por aí. Tá mesmo? E ter o diploma da USP é para eles não só um instrumento poderoso de ascensão social, mas é um instrumento poderoso de realização social. Talvez a maneira mais, digamos, pedestre de eu dizer isso é o que ocorreu numa ocasião em que eu levei a minha esposa ao médico, que era um médico conhecido, disse um nome conhecido, não é mesmo? E que me atendeu, etc. e tal, tudo. Quando chegou no fim da consulta, eu disse, bom, deixa eu acertar os seus... pagar a consulta, né? Eu disse, não, professor, olha aqui, o senhor assinou meu diploma aqui, né? Foi uma grande satisfação, naturalmente, porque os médicos da USP cobram caro, né? Mas e ele tinha sido um curso que nem era dos cursos regulares que eu dava, mas um curso especial que eu havia dado e que médicos assistiam. De modo que essa experiência que eu tive durante essas décadas aqui na universidade. Eu queria concluir fazendo mais algumas considerações. O que a Universidade de São Paulo dá para as pessoas que vêm para ela dá as condições para que elas possam desempenhar o seu papel numa carreira adequadamente. Eu acho que esse é o ponto principal e que as pessoas precisam reconhecer. É claro que há dificuldades de um tipo ou do outro, e agora as pessoas falam em dificuldades. Aqueles de nós que estavam aqui há 30 ou 40 anos atrás, enfrentávamos dificuldades muito maiores, porque agora, pelo menos, a universidade tem verbas que são fixadas anualmente sem sobressaltos contínuos. Quer dizer, os reitores antigamente tinham uma tendência a se tornarem neuróticos rapidamente, né? Porque não havia nenhuma segurança, não é mesmo, acerca de recursos que vinham à universidade. Era um processo contínuo de negociação com o governo, com a Assembleia Legislativa, com o governo federal. Ao passo que agora a universidade tem recursos assegurados, desde 1988, o que permite um planejamento. Você pode dizer, bom, mas planejamento às vezes dá errado. Esse é um problema interno da universidade. De fato, houve períodos em que o planejamento foi inadequado aqui dentro da universidade, e aí não dá para pôr a culpa no governo. Não é mesmo? O que é uma coisa formidável, viu? Não é mesmo? É de a gente não conseguir colocar a culpa em cima dos outros. Qualquer psicanalista, né? Provavelmente esse é o sonho de qualquer psicanalista, né? De que seus clientes não coloquem a culpa em cima dos outros, né? Não é mesmo? E o hábito aqui, simples, né, de dizer que a culpa é do governo, a culpa é dos outros, né? Aqui não. A universidade tem recursos assegurados em lei, não é bem lei, mas é um decreto que acabou virando sagrado, né? Não é mesmo? Ninguém mexe mais nesse decreto, né? Não é mesmo? E ela tem a responsabilidade de usar seus recursos, de modo que não adianta culpar os outros. Nós temos que culpar a nós mesmos e tentar organizar a nossa vida de uma maneira satisfatória. Agora, o depoimento principal que eu queria dar é o seguinte, né? É que uma pessoa que vem, um estudante de 17, 18 anos, 19 anos, que vem para a Universidade de São Paulo, ele encontra aqui dentro da universidade condições de realizar uma carreira que é satisfatória. Se ele tiver inclinações científicas, desejar fazer uma carreira em ciência, que é o meu caso,
isso é o que se verifica com muitos dos meus colegas. Não é mesmo? Quer dizer, a Universidade de São Paulo teve sempre cientistas eminentes como professores, alguns melhores, outros piores, mas eram pessoas que já há 30, 40, 50 anos atrás tinham relações internacionais, de modo que os padrões não eram os padrões locais do interior do Brasil, eram padrões internacionais. Essa internacionalização, do qual se fala muito hoje, e que existe, e no qual a FAPESP tem um papel muito importante, não é mesmo? Ela é muito mais fácil hoje, mas mesmo no passado, quando ela era difícil, ela era extremamente comum. E qualquer cientista, ou qualquer estudante que quisesse tornar um cientista e que tivesse demonstrado o mínimo de aptidão, acabava tendo a oportunidade de fazer isso. Porque estava dentro do DNA da universidade. Quer dizer, quando ela foi criada, não é mesmo? Com as ideias da criação da universidade e a criação da Faculdade de Filosofia, isso estava dentro do espírito da universidade, com uma característica fundamental, não é mesmo? É o regime de dedicação exclusiva. As pessoas esquecem que uma das coisas revolucionárias do decreto de criação da Universidade de São Paulo, de 1934, é que ela instituiu o regime de dedicação exclusiva. As pessoas que não desejavam ser cientistas, que naturalmente é a maioria das pessoas que cursaram a Universidade de São Paulo, tiveram outras oportunidades, não é mesmo? E agora, atualmente, os médicos, os engenheiros, os professores da Faculdade de Direito são as pessoas que estudaram nas escolas profissionais, naturalmente tinham as oportunidades de trabalhar na sociedade ou no governo, alguns deles. E sempre o título da Universidade de São Paulo foi um fator que pesava de uma maneira significativa. Mas mais ainda, com a evolução dos dispositivos aqui dentro da universidade, dos dispositivos legais aqui dentro da universidade, as pessoas que trabalham, mesmo em regime de tempo integral, têm uma abertura para continuar realizando atividades que se ligam com atividades profissionais. É claro que a isonomia de salários dentro da Universidade de São Paulo, ela é considerada um obstáculo para muitas coisas. Para os jovens, não, né? Os jovens acham a isonomia ótima, né? Porque garante uma certa base. Naturalmente, quando a pessoa progride mais na carreira, a isonomia acaba se tornando um pouco problemática, inclusive porque ela não distingue muito a qualidade dos docentes. Eu, como chefe de departamento, eu sempre sonhava com algum mecanismo, né? O chefe de departamento no Instituto de Física, ou diretor do Instituto de Física, eu sempre sonhava com um mecanismo que me permitisse premiar os mais, não é produtivos, a palavra produtividade é uma palavra que as pessoas não gostam, não é os produtivos, não, é os melhores. Não é mesmo? Em atividade científica, há melhores e há piores. Né? Não adianta usar critérios de justiça social. Né? Aí, realmente, são as características das pessoas que os tornam uns melhores que outros. Isso não tem na Universidade de São Paulo, não é mesmo? Não tem nenhuma universidade brasileira, é um problema sério. Tem nas universidades particulares, mas as universidades particulares, nenhuma no Brasil, tem as condições laboratoriais, as condições de pesquisa que tem dentro da Universidade de São Paulo. E de modo que não há a menor dúvida que uma pessoa que venha para a Universidade de São Paulo e que comece uma carreira como auxiliar de ensino, assistente, ele tem um horizonte pela frente dentro da Universidade de São Paulo e ele tem um horizonte de trabalho em cooperação internacional. É muito raro encontrar alguém aqui dentro da Universidade de São Paulo, sobretudo com os mecanismos que a FAPESP tem, que não tenha feito um pós-doutorado no exterior, ou um desses projetos sanduíche, e que conheça o mundo. Conhecer o mundo é muito importante, evidentemente, não é mesmo? Não só para ver o que os outros estão fazendo, e verificar onde está a fronteira da ciência, mas verificar onde nós estamos na fronteira da ciência. A fronteira da ciência não está lá fora, não, toda. Parte da fronteira está aqui. Isso qualquer cientista sabe, em qualquer área, não é mesmo? Ele sabe disso.
mesmo. Mas é claro que é bom ele saber o que os outros estão fazendo e ver o que está acontecendo, inclusive para se inspirar nas ideias dos outros, não é mesmo? Ou identificar localmente áreas de pesquisa que elas acabam não sendo desenvolvidas lá fora. Quer dizer, há coisas, naturalmente, que todos conhecem, está nos relatórios da USP, mas há certas coisas que a gente deve repetir frequentemente. Hipertensão, como você sabe, não é a minha área, evidentemente, mas hipertensão, como você sabe, é uma das doenças mais comuns que existem na humanidade. Os remédios contra a hipertensão têm origem na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, basicamente. É o Maurício Rocha Silva e mais alguns colegas, não é mesmo? Então, não é que a fronteira esteja em Princeton, ou no CERN, ou em Harvard, ou nesses lugares aí. Ela está lá também, mas aqui nós somos um pedaço da fronteira também. E as pessoas precisam aproveitar essas magníficas oportunidades que a universidade dá para fazer uso delas. De modo que, concluindo, eu acho que nós conseguimos, dentro da Universidade de São Paulo, que já completou 80 anos, um pouquinho mais de 80 anos, nós conseguimos, na Universidade de São Paulo, criar uma instituição que é permanente, o que não é uma coisa simples aqui no Brasil, não é mesmo? E que melhorou consideravelmente em relação ao passado. Ela ainda tem problemas? Tem, e naturalmente nós precisamos trabalhar para melhorar e resolver esses problemas. Mas os docentes que entram aqui têm perspectivas boas pela frente. Essa é a mensagem que eu queria deixar com vocês. Obrigado.